Olá. Oi, tá me ouvindo? Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Oi, Oi, Dani. oi. Acho que fiquei Olá. cansada de novo. Acho que você está entrando aqui. Gente, boa tarde. Estamos esperando. Obrigada. Estou tentando chamar a Daniela aqui. Obrigada, Lucia. Gabriela, prima linda. Deixa eu. Você tá me ouvindo, Iô? Tô te ouvindo. Mas a imagem tá congelada. Não tem imagem, eu não tô te vendo. Ah, tá. Eu vou sair e solicitar entrar de novo, porque tô congelada. Tá, Tá? tá bom. Gente, boa tarde. A gente está começando aqui a nossa transmissão. É... Tá me escutando, Renata? Oi. Estão me escutando? Oi. Eu tô te ouvindo. Mas eu não tô aparecendo, né? É. Poxa. Deixa eu dar um. Ah, tá. Acho que eu tô de novo com o mesmo problema da internet de ontem. Apareci não, vou sair e entrar de novo. Desculpa, eu. Ah. Não, tudo. Imagina, gente, tecnologia, tá todo mundo entendendo. É a primeira live que eu faço. A gente está com um probleminha de sinal com a Daniela, que está em Paris. Será que se eu sair ajuda também? Esperar ela. A gente vai falar um pouco hoje sobre a experiência dela de estudo em Paris durante a pandemia. Ela está fazendo o doutorado de sanduíche dela lá. Ela chegou no final do ano passado, então tem algumas coisas aí para trocar com a gente, pensar comparativamente com a realidade que a gente está vivendo no Brasil. Vou chamar ela aqui de novo. Vamos ver se vai. Oi, Olá. estou aqui. Não sei a imagem. Estamos sem a sua imagem, mas a sua voz está boa. Então, não sei A gente se ouve. vocês topam eu manter a voz ou se eu saio e entro de novo. Não sei o que está acontecendo aqui com a internet. Será que se eu encerrar essa live e voltar, ajuda? Não sei. Não sei, eu tô achando que é a minha internet, pelo teste que a gente fez ontem, que foi. Mas a gente está te ouvindo bem. Fábio, Uli entraram. Tá. Agora eu não te escuto, Dani. Oi. Aê! Que linda! É só dar uma Olá, reiniciada, né? pronto. Boa tarde, Luísa, Kátia, os colegas aí do INEAC.
Obrigada pela presença. Então agora tá tudo certo. Você tá me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tudo certinho. Tá. Então, gente, vou fazer uma apresentação minha, da Daniela, um pouco da proposta aqui, para depois abrir o espaço para ela falar e a gente conversar. Se vocês quiserem mandar mensagens também, né? Enfim, perguntas. Bom, eu sou Yolanda Gafre Ribeiro, sou pesquisadora de pós-doutorado no INEAC, que é um instituto, né, que está transmitindo essa nossa conversa. Doutora em antropologia. A gente está começando essas lives, né, essas transmissões ao vivo. Essa edição nossa, que hoje está acontecendo na sexta-feira, né, às 5 horas da tarde, chama Antropopapo. E a ideia é dar continuidade a essas transmissões, mas a gente vai fazer a partir da semana que vem, na quarta-feira, às 8 horas da noite. Tem mais outras 2 transmissões dentro da ideia do INEAC ao vivo, que são as transmissões para falar de diversas questões ligadas à pesquisa, dos pesquisadores, né, do INEAC. E a gente vai ter uma atividade na terça, que é o Para a Sua Ciência, que é a Isabel Nunes, que vai entrevistar. O Covid, a Reflexão, que vai ser às quintas-feiras, 8 horas da noite. E a nossa atividade é Antropopapo e Antropologia Implicada, que vai acontecer quarta-feira, 8 horas. Hoje a gente tem uma sessão especial com a Daniela, porque ela está em Paris, então a gente tem uma questão de fuso horário, né? E aí, enfim, aproveitamos o solzinho aqui e aí do início da noite aí, né? Sim. Vou apresentar a Daniela. Ela é cientista social, né, pela UF, mestre em antropologia pelo PPGA-UF e doutorando em antropologia. Atualmente está realizando a pesquisa de pesquisa de doutorado sanduíche dela em Paris, pela CAPES, né, sua bolsa, Dani? Sim, é Cap Sprint. É pelo projeto Cap Sprint. São 8 meses. Você. São 8 meses Falar. de doutorado sanduíche pela Cap Sprint, que é um projeto do PPGA, se não me engano. É isso só. Então, falando já nessa dimensão institucional, né, é importante pensar que assim, esse conjunto de bolsas, né, de pesquisas realizadas no exterior, em Paris, em outros países, tem a ver com uma série de convênios internacionais, né, firmados no âmbito do PPGA e do INEAC. Vários pesquisadores, inclusive, que estão aqui presentes, né, tiveram oportunidade de fazer pesquisas no exterior. Eu fui uma delas, fiz doutorado de sanduíche também em Paris, né? O Fábio, que também está aqui, foi meu orientador, é orientador da Dani, e coordena o Cap Sprint hoje, né? Então é importante pensar também nesse esforço de internacionalização da pesquisa, né? Que hoje nos permite não só circular, né, pelo mundo, mas também circular em termos de trocas acadêmicas, de pesquisa, de perspectivas comparadas, né, que é o que orienta um pouco as nossas pesquisas. E acho importante falar disso, né, dessa dimensão da internacionalização da pesquisa, desse esforço, né, institucional feito nos últimos 20 anos, né, e continua dando frutos, né, tanto que a Daniela está lá fazendo a sua pesquisa na ECOLE, né, École des Hautes Études em Isso. Ciências Sociais. Eu estou vinculada atualmente ao Centro de Pesquisa sobre Brasil Colonial e Contemporâneo, o CRBC, da École des Hautes Études em Ciências Sociais. E também estou vinculada, ainda que de uma forma mais informal, ao Centro George Simmel, também da École des Hautes Études em Ciências Sociais, a partir do Laurent Thévenot. São as 2 filiações que estou aqui aproveitando mais oficialmente, né? Sim. Maravilha. E é isso, assim, então tem um conjunto de estudos que, enfim, se originaram com questões urbanas, né? Para pensar questões urbanas, questões comparativas. A pesquisa minha, do Fábio, também tem a ver com a questão das minorias, né? Reconhecimento de minorias, produção de arenas antirracistas no Brasil e na França. A Dani desenvolveu um mestrado
sobre o processo de reconhecimento de comunidades remanescentes de Quilombo, né, no Brasil. E, enfim, então tem um conjunto de pesquisas que podem ser acessadas no site do INEAC, enfim, outras plataformas que estão aí para divulgação, né, da pesquisa. E acho que institucionalmente, né, é importante a gente apresentar, fazer essa apresentação do Instituto e das nossas pesquisas. A gente está vinculado no FEP também, importante dizer, Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas, sediado na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E, bom, falando de internacionalização, Daniela, né, vamos já então passar a bola um pouco para o que a gente tinha conversado, um pouco da sua experiência de internacionalização. Você é uma pessoa internacionalizada, né? Desde sempre, digamos assim. Mas fiquei um pouco pensando assim, nessa dimensão, né, dessa coisa da globalização, da internacionalização da pesquisa, dessa coisa da mobilidade, que tem tudo a ver, na verdade, com isso que a gente está vivendo também, né? Com a rapidez da difusão desse vírus, e, enfim, das pandemias, né? E aí queria um pouco falar, né, da sua experiência, né? Começar a falar um pouco da sua experiência aí em Paris, como foi. E um pouco pensar também, assim, as últimas notícias, né? Inclusive você deve ter visto, de que teria tido um primeiro caso na França, né, em 2019, ainda em dezembro, de uma pessoa que foi diagnosticada com Covid. Né? Então, isso problematiza toda uma questão da origem da doença, né, relacionada à China, enfim. Mas aí também é possível que isso tenha sido um falso positivo. Então, é um cenário muito incerto, né, para todos nós. Então, dentro disso, assim, queria que você começasse um pouco falando mesmo, assim, talvez como foi a sua chegada aí, né? Eu sei que você chegou também no momento de turbulência, né, social, que foi durante as greves. Isso. Bom, eu também gostaria de especificar e de pontuar que a minha experiência aqui na França, e minha experiência especificamente da pandemia em Paris, é uma experiência muito particular pelo lugar onde eu estou localizada e pelos trânsitos que eu tenho conseguido fazer aqui. Então eu vou fazer toda uma situação desse momento sanduíche no início, contando um pouco da chegada e de tudo que estava acontecendo quando eu cheguei, né? Aproveitando o momento de reflexão para todos esses diferentes acontecimentos dos quais eu fiz parte nos últimos meses. Eu cheguei na França dia 15 de dezembro de 2019, 10 dias depois do início da greve de transportes na França, que começou dia 5 de dezembro e tinha como principal objetivo a manifestação das pessoas que trabalham nas redes de serviço de transporte contra a reforma da Previdência na França. Essa greve começou dia 5 de junho, então eu cheguei no meio da greve, mas nem no meio, não tinha nem começado ainda com 10 dias, porque foi uma greve muito longa, que inclusive não acabou, ela foi suspensa, mas aí a gente vai chegar lá. Essa primeira experiência da greve de transportes, como eu disse, né, eu estou vinculada sob a supervisão de Mônica Spum ao CRBC, que é o Centro de Pesquisa de Brasil Contemporâneo, e também estou trabalhando com Laurent Thévenot. Então, logo na minha primeira semana, eu tive atividades relacionadas à universidade. Quando eu cheguei, eu achei que greve de transporte, coisa nenhuma, era um bom dia de transporte público no Rio de Janeiro. E nesse... A Uli falou para aproximar, não sei se é o meu microfone ou o seu. Não, acho que você, mas eu posso me aproximar também. Mas eu não estou falando, pode falar. Agora parei. Então, durante esse tempo, teve várias turbulências, a universidade estava fechada e tal, então acabei começando a ver meio que esse impacto na vida das pessoas que moram em Paris, que habitam a cidade, apesar de eu estar localizada na cidade universitária de Paris, que fica no sul da cidade, e é um lugar relativamente bem localizado, e tinha um bom acesso ao transporte público, então isso não me afetou em grande medida desde o início. Então, no início eu comecei acompanhando
principalmente assim, acompanhando um pouco a coisa da greve. Quando voltaram as férias de inverno no início de janeiro, a universidade entrou em greve porque os técnicos administrativos também estavam organizados em sindicato contra a reforma da Previdência, e logo depois seguiu-se uma greve da universidade mesmo, universidade como um todo, contra a reforma na educação. Então, a França estava vindo de uma série de manifestações políticas e manifestações principalmente nas ruas contra essas medidas do governo Macron, e isso tudo estava afetando também a minha própria inserção na universidade, porque não estava tendo aula, enfim. E aí vinha desse momento até o final de janeiro, lá para dia 20 de janeiro, mais ou menos, anunciaram a suspensão da greve e não o fim, porque e a suspensão se deu principalmente devido a que as pessoas, que quem estava puxando o movimento da greve, que era o serviço de transporte da cidade, pelo menos aqui em Paris, não estava recebendo o salário e não tinham mais uma condição econômica de manutenção da paralisação das atividades. Então eles voltaram, mas eles voltaram com a pauta de continuar fazendo diferentes manifestações ao longo de diferentes dias espalhados, ainda contra a reforma da Previdência, porque eles não estavam conseguindo ter um acordo com o governo Macron. E aí, isso tudo, né, para contextualizar um pouco esse momento conturbado da França, foram mais de 45 dias de greve ininterrupta, até levantarem a greve e voltarem os serviços à normalidade, né? E aí, quando começou mais ou menos esse fim da greve, começa também um pouco esse burburinho da pandemia e do coronavírus, né? E aí, bom, eu vou falar muito das minhas experiências em carne mesmo, de como aconteceu a pandemia, né? Como foi a minha perspectiva desse acontecimento da pandemia. Bom, nesse momento eu estava já fazendo parte de uma associação de conversação em francês, para melhorar o meu francês, né? E uma das coisas que estávamos conversando com você, bom, primeiro também, vou citar um pouco. A gente fez um pouco uma conversa antes de hoje, e organizamos essa fala em 3 fases diferentes, né? Pelo que a gente tinha conversado, né? Que é a fase do distanciamento social, a fase do isolamento e a fase do confinamento, que seriam meio que essas 3 fases prévias, essas 3 fases pelas que a gente já tem passado aqui na França, e agora está começando o desconfinamento. E o desconfinamento já também tem inclusive alguns relatos de colegas aqui de corredor interessantes. Mas, enfim. Bom, nesse primeiro momento de distanciamento social, eu consegui percebê-lo melhor a partir dessa associação onde eu faço aula de conversação em francês, que é uma associação benevole, né, voluntária, onde as pessoas que estão aposentadas vão dar umas aulas de conversação em francês para imigrantes de diferentes nacionalidades. Se chama LARC. Então, a partir dessa associação, tem vários horários de aula e tal, bom, como a ideia é conversar, o tema da pandemia sempre esteve presente desde o início das minhas aulas, quase, né? A gente passou do tema greve de conversação ao tema coronavírus em todas as mesas de conversação. E aí, um dos momentos onde eu realmente percebi que estavam começando a tomar medidas em relação ao coronavírus foi um momento em que eu cheguei para a aula e as pessoas que estavam encarregadas do controle de entrada e saída de alunos faziam todo mundo voltar para o banheiro para lavar as mãos, ou então aplicar álcool em gel ali na hora, na frente deles. Então, ali começam os primeiros gestos de distanciamento social. Em que mês foi isso? Isso foi em fevereiro, isso foi mais ou menos, eu diria, para a semana de 20 de fevereiro, 21, 22, porque
foi isso, né? A greve durante todo janeiro, tal. Aí teve umas férias, que é a semana de leitura aqui na França, que são 15 dias durante o carnaval, lá no Brasil. E quando voltamos das aulas, depois dessas 2 semanas de férias, foi que começaram a acontecer esses que são chamados pela institucionalidade os gestos de barreira e os gestos de distanciamento social. Que aí, quais são esses primeiros gestos de distanciamento social que são vistos? Eu começo a ver, primeiro, a exigência de lavar as mãos para entrar na sala de aula. Em segundo momento, uma forma muito educacional dos animadores, né, que seriam os professores dessa aula de conversação, em relação a nós estrangeiros, a partir do momento em que eles começam a dizer, não, vocês não podem mais se abraçar na hora de se cumprimentar, vocês não podem mais se dar beijo, olha só, vocês vão se cumprimentar agora com o cotovelo, vocês vão se cumprimentar agora com os pés, e aí começa esse momento civilizatório, né? Esse movimento civilizatório dentro desse ambiente das aulas do LARC, das aulas de francês, de motivar a ideia de manter de fato, um distanciamento social do outro, distanciamento em termos físicos, e desses gestos principalmente sanitários. Então, quando começa a questão do coronavírus aqui, começa como uma questão sanitária de manter regras de limpeza e as mínimas regras de limpeza, né? Bom, esse é o primeiro momento, que é o momento de distanciamento social, que é o momento onde começam a ter olhares, se, por exemplo, você vai encontrar um amigo na estação de metrô e vai cumprimentar de beijo, aí você já começa a sentir os olhares de reprovação dos outros, e aí começam as brincadeiras, as diferentes formas de se cumprimentar, que não dando 2 beijos ou abraçando, enfim. Então, essa a primeira fase, as discussões, né, porque essa primeira fase se dá principalmente no inverno, né, no final do inverno, no que seria final do inverno e, assim, início do fim do inverno, até dia 13 de março, que é o momento em que o Macron finalmente se pronuncia para decretar a fase que seria a fase de isolamento. Seria esse segundo momento. Oi? Não, fiquei pensando, assim, quando a gente conversou, né, antes, você tá me ouvindo bem? Que meu microfone não estava bom, parece, acho que agora foi. Essa coisa dessa primeira fase, né, que um pouco você categorizou como de distanciamento, né, achei bem interessante, assim, que é interessante porque nesse momento, você me corrija se eu estiver errada, não houve nenhuma normatização, digamos assim, nenhum decreto presidencial, nenhuma ordem, né, governamental que orientasse esse comportamento, né? Isso se deu muito em termos da orientação sanitária, como você falou, né? Então, das pessoas de alguma maneira aderiram, né, às regras, né? E essa dimensão da adesão às regras é interessante para a gente pensar, né? Como um princípio cívico, talvez, né? Embora você depois vá talvez falar disso, né? De que as pessoas também burlam, né, essas regras o tempo inteiro. Sim. Mas de que há digamos assim, uma certa orientação no sentido de aderir, né, àquilo que as autoridades sanitárias estavam colocando. Então, isso é interessante de pensar como um momento anterior a esse dessas normas legais, né? Sim. E de uma autoridade governamental que vai definir o que pode ou não ser feito, né? Então, esse é um momento, digamos assim, anterior, né? Sim, é um momento anterior, é um momento em que começa um pouco um fenômeno que tem aqui nos pontos de ônibus, principalmente, isso ainda não tinha, nos pontos de ônibus, a descrição dos chamados gestos de barreira, né? Isso tudo ainda não estava institucionalizado, era muito colocado pela parte das pessoas, por exemplo, por isso que eu dei o exemplo do LARC, que é esse lugar que tem um pouco esse princípio civilizatório na relação de recepção dos imigrantes, né? Desse princípio de umas boas-vindas e de uma integração cultural à França, né? A partir dessas aulas de conversação, a partir da língua, né? Da integração a partir da língua. E para mim, esse é o exemplo mais chocante, porque eles de fato se sentiam na liberdade de nos educar
em relação a esses novos gestos de barreira, que são gestos sanitários, e de como nós poderíamos nos encaixar melhor dentro desses parâmetros que estavam sendo colocados. Realmente. Ou então, também no caso de uma colega da Isabelle, uma amiga minha daqui, que era uma questão, ela trabalha aqui na cidade universitária, então era uma questão da cidade universitária, colocando para ela quais teriam que ser os gestos de barreira em relação às pessoas com as que ela lidava no dia a dia. Então, também, esses contextos não eram regras institucionais, não tinha nenhuma orientação institucional, não, era mais uma coisa de, estão falando que devemos lavar as mãos e passar álcool em gel e não nos encostarmos mais, basicamente. E aí depois, então, assim, nesse primeiro momento, que eu acho que é interessante um pouco a gente destacar, né? Essa dimensão que no Brasil as coisas meio que se confundiram, na verdade, né? As medidas de distanciamento se confundiram com as medidas governamentais, digamos assim, né? Nesse sentido, mas é interessante pensar esse momento anterior, né? Como esse processo de educacional, disciplinador, talvez, né? Da sociedade francesa, muito forte. E aí, num segundo momento, que você estava falando do pronunciamento do Macron, né? Isso, aí já começa a partir do dia 13 de março, não, 12 de março, desculpa, errei a data, foi numa quinta-feira, 12 de março, o Macron faz o seu primeiro pronunciamento em relação ao coronavírus, em relação à gravidade do problema, e decreta o fechamento das escolas, das universidades, das creches, instiga o teletrabalho e, bom, agradeço os profissionais de saúde, sempre se colocando muito no fundamento científico, e ele faz esse primeiro pronunciamento institucional desses fechamentos, desses lugares específicos, onde são lugares de reunião entre as pessoas, né, principalmente em relação à orientação de que as crianças, por mais de que fossem em grande parte assintomáticas para o vírus, elas são grandes vias de transmissão. Então, ele começa colocando essa primeira pauta dia 13 de março, dia 12 de março, eu errei, dia 12 de março, e aí seria o momento de isolamento, que é esse momento do fechamento dos museus, dos lugares de reunião social. E aí, bom, dia 12 de março acontece este início do momento de isolamento, que não iniciaria necessariamente dia 12 de março, e sim dia 14 de março, que é dia 16 de março, que era uma segunda-feira, às 14h. Pois bem, durante o final de semana, em todos os meios, com as pessoas que estão aqui junto comigo, outras pessoas em doutorado sanduíche, colegas, enfim, comecei a receber várias mensagens falando que começaria o confinamento. E que seria interessante fazer compras do supermercado, estocar e tal, isso tudo na forma de pequenos rumores. Bom, eu, com medo, fui. Mas nesse primeiro momento, né, vamos dizer assim, sexta-feira eu tive atividades da universidade, participei, começou a haver um esvaziamento dos prédios, começou a haver um esvaziamento dos lugares, mas ainda assim estava funcionando, estava aberto, dava para continuar sem maiores problemas. Aí, esses 4, porque literalmente foram 5 dias de isolamento, por isso que eu vou contar quase que todos os dias, porque eles são relevantes para ver como que se vive essa experiência aqui na França, né? Então, no sábado, eu saí para caminhar um pouco pela cidade e tal, e encontrei uma manifestação dos Gilets Jaunes. Então, logo depois, a quinta-feira, teve um decreto presidencial, né? Não um decreto, um pronunciamento presidencial falando da gravidade do vírus, da necessidade de não estar na rua, de não se juntar, da necessidade de se cuidar, e dos gestos de barreira, de novo, né? Que os gestos de barreira são estornudar no cotovelo, não se encostar, né? Lavar as mãos constantemente, e eu deixei aqui aberto, porque eu não vou esquecer.
Não, é isso mesmo. Ah, e utilizar apenas, e cada vez que se utiliza um Kleenex, né? Jogar fora, não guardar para utilizar depois, fazer os gestos de barreira. Então ele começa a incentivar, né? Começa a ter esse incentivo do governo em relação aos gestos de barreira e tal. E nesse sábado tem uma grande manifestação dos Gilets Jaunes, dos coletes amarelos, né? Contra a reforma da Previdência e, bom, com as pautas dos coletes amarelos, que são diferentes das pautas das greves que eu estava falando, que eu experienciei em dezembro e janeiro. Não são, assim, eles podem estar juntos na mesma manifestação, mas não é a mesma coisa. As pautas dos coletes amarelos são bem mais antigas. Então, tem essa grande manifestação no sábado, e no domingo acontece o início da primavera. E aí a experiência do início da primavera é uma experiência muito curiosa, porque eu que venho da Colômbia, de uma terra onde a gente não tem estações, eu só tinha vivenciado as estações no Brasil. E, exatamente, que não são necessariamente muito marcadas. Esse primeiro domingo, eu moro bem na frente de um grande parque da cidade de Paris, que é o Parque Montsouris. Eu fui andar e, bom, na verdade eu estava indo para outro lugar, passei por dentro do parque, estava indo para o supermercado, passei por dentro do parque e parecia aquela imagem, eu fico brincando com isso eternamente, né? Aquela imagem do paraíso que circulou nas redes sociais um tempo, né? Virou meme, onde tem um monte de gente sentada na grama, fazendo piquenique, flores coloridas e tem até um tigre no meio. Então, basicamente era essa imagem. Não estava havendo um respeito do distanciamento social, estava todo mundo na rua, mas ao mesmo tempo é importante entender que depois de 3, 4 meses de temperaturas baixas, de, sei lá, máximo 12, 13 graus centígrados, era o primeiro dia em que fazia 20 graus, o sol estava do lado de fora, e as flores estavam nascendo, tudo colorido, tudo lindo. E isso levou muita gente para a rua. Muita gente para a rua. Estava lotado. Isso logo depois do decreto de isolamento. Então, na segunda-feira já parecia um cenário pós-apocalíptico. Porque durante todo esse final de semana que foram acontecendo todas essas coisas, as pessoas começaram a circular a informação de que começaria o confinamento. E aí, na segunda-feira, todo mundo de máscara, todo mundo fazendo fila no supermercado, na farmácia, e à noite seria o decreto do Macron, seria o pronunciamento do Macron, decretando o confinamento, que seria essa terceira fase de quarentena, né? De ficar todo mundo em casa. É interessante isso também, assim, fiquei um pouco pensando assim, fico pensando sempre a partir do que a gente está vivendo aqui, né? Uhum, E assim, a França, ela foi, né, assim, houve uma certa consideração de que houve um certo retardamento, digamos assim, na tomada dessas medidas, né, de isolamento. Não à toa, eu procurei aqui os dados, são mais de 25 mil mortos, quase 26 mil mortos na França, sendo que a região de Paris é a região mais problemática, digamos assim, né? uhum, Então, houve também uma questão relacionada à demora do governo francês, né, em tomar as medidas, embora esse primeiro momento, né, do distanciamento social, né, e físico já tivesse, de alguma maneira, estava fazendo parte, né, do comportamento, né, das atitudes dos franceses. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, né, como o pronunciamento do Macron, né, presidente, é, e como, de alguma maneira, a adesão a essa lógica primeiro do distanciamento, né, e uhum. depois do confinamento, elas revelam uma certa possibilidade de consenso, né? Isso, enfim, essa discussão do consenso, inclusive, apareceu na live, né, Uhum. de ontem, do Laesp, né? No INAC ao vivo também. E acho que é uma questão interessante para a gente pensar com o que a gente está vivendo aqui, né? Que é uma ausência completa de consenso, né? Que é a tal da lógica do e daí, né? Assim, que é
falas completamente contrárias às orientações dos ministérios da saúde, das organizações mundiais, né, de saúde, de um governante público, né? Então, meio que cada um faz o que quer, né, toma as suas iniciativas, e ao mesmo tempo você traz uma realidade que eu acho que é interessante da gente pensar, que é a possibilidade de construir um consenso que seja em relação à necessidade do isolamento, né? Ou seja, de que isso é uma e de que é uma medida que teve efeitos, né? Não à toa a França agora está retomando, né? Ela está fazendo medidas de desconfinamento, né? Mesmo que com regras, né, bem estabelecidas, que mantém essa ideia do distanciamento, né? E então, assim, o confinamento, né, o isolamento social, ele tem efeitos positivos no retardamento da disseminação da doença, né? E essa ideia do consenso, né? Que, enfim, o Igor está até falando aqui, né? O contrário da possibilidade de consenso, assim. Você tem múltiplas, não só interpretações, né? Mas os comportamentos são a ideia de que são particularizados mesmo, né? Cada um meio que adota a medida que acha que é conveniente. Pronunciamentos, Isabel colocou aqui também, do Bolsonaro, que disse que não é presidente, né? Não vou nem citar o nome, mas que vai fazer um churrasco. E assim, então né, é muito interessante a gente pensar contrastivamente, né? Essa realidade que se apresenta, que é de uma tentativa de construir consensos, né? Sim. Mesmo que possa se falar de um certo retardamento nas medidas, né? Que ocasionaram mortes, mais de 20 mil mortes, mas também de que quando isso foi adotado, surtiu efeitos, né? De que as lideranças políticas, de alguma maneira, estão caminhando no sentido de cooperação, de compreensão dos princípios científicos, né? Então, acho que é importante a gente marcar isso também, né? Isso, eu trago muito essa ideia do final de semana do 14 de março, principalmente, por isso que também trouxe uma contextualização maior em relação à greve, porque esse consenso aqui ele não foi tão automático nem tão imediato, né? Quando teve esse primeiro pronunciamento do Macron, é muito sintomático que as manifestações do sábado, 14 de março, tenham se mantido. E que também, ao mesmo tempo, o cidadão comum aproveite para sair e fazer piquenique no domingo, dia 15, porque tem sol, claro, bem-vindo, mas é muito sintomático isso. E aí, vendo o próprio discurso de como o Macron foi construindo isso, eu achei muito interessante, né? Porque dia 16 ele vai se manifestar de novo, falando da questão do confinamento, e aí ele começa fazendo uma espécie de acusação de não se proteger nem a si mesmos, nem aos outros, que é a pauta que ele vai trazer para essa questão do coronavírus. Ele traz a pauta de que o isolamento, o distanciamento e o confinamento são medidas de proteção de si mesmo e dos outros. É fazer um novo tipo de solidariedade a partir, ele fala isso várias vezes, né? De criar novas formas de solidariedade intergeracional no mundo moderno. Ele vai falar isso em todos os discursos que vão vir a partir do primeiro discurso do dia 12 de março. Então, esse consenso ele vai se criar a partir também da ideia da guerra da França em guerra. E aí ele vai trazendo muito a memória de que isto nunca aconteceu antes na França em paz. Então, essa construção desse consenso, ela não vai se dar sem luta, mas o mais importante de tudo é que nesse momento do dia 16 de março, em que ele vai adotar mais esta postura, primeiro começando dando um esporro nos franceses, porque eles continuaram saindo de casa, porque os comércios não fecharam, porque tudo aconteceu normalmente naquele final de semana, depois do pronunciamento da quinta-feira. E aí ele começa dando esse esporro e começa a falar dessa coisa da guerra sanitária. E traz essa lembrança dessa formação de uma França a partir de uma França combativa, de uma França que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, enfim, e falando que nesse momento estamos em guerra sanitária, é o que ele vai dizer, né? E aí ele faz um chamado de união nacional, e o que é importante é que ele diz que ele vai suspender a reforma da Previdência.
como esse gesto de alcançar algum tipo de consenso e alguma maneira de reavivar uma imagem que estava deteriorada por conta de todos esses acontecimentos de greve e de manifestações sociais no final de 2019, início de 2020. Então, nesse momento, ele vai tentar se aproximar mais desse consenso, tanto a partir desse discurso da guerra sanitária, quanto a partir do discurso da União Nacional e da União Nacional, basicamente, assim. E das medidas de bem-estar social também, declarando as medidas de bem-estar social. Então, meio que, dessa forma, ele fez um movimento de apaziguar os ânimos. Só que aí também vai começar uma terceira fase, né? Que essa segunda fase, ela é supremamente rápida, né? Mas ela acontece. E aí ele vai colocar, vai começar a ser exigido a partir do dia 17 de março, que é o início do período que chama de confinamento aqui. Sim, é uma responsabilidade, como a Oli está falando aqui, que é uma responsabilização também individual, né? E aí ele vai falar isso, estar juntos, são falas muito chocríveis, assim. Estar juntos e juntar-se individual e coletivamente à causa. Isso é muito interessante, essa abordagem individual, mas esse indivíduo que ele pertence ao todo, né? E aí, a partir desse momento, vai ser exigido sair com um documento que chama atestado de deslocamento temporário, que eu tenho aqui sem preencher, mas eu acho que não vai dar para ver direito, né? Que é um papel que a gente tem que preencher sempre que sai de casa, indicando o nome, data de nascimento, o lugar de moradia e o motivo do deslocamento. E aí os motivos do deslocamento, eles não é qualquer motivo de deslocamento, mas tem alguns motivos específicos, né? O deslocamento para lugares de atividade profissional, para compras de primeira necessidade, consultas que não podem ser feitas à distância, consultas médicas e tal. Deslocamentos por motivos familiares imperiosos, né, que seja assistência de alguém que esteja vulnerável ou cuidar de crianças. Deslocamentos breves, né, que vão ser, posteriormente, uns dias depois desse início da quarentena, vão ser limitados a 1 hora por dia, para fazer atividade física num raio máximo de 1 quilômetro ao redor do lugar de moradia da pessoa. Convocação judicial administrativa ou participação de missões de interesse geral sob demanda da autoridade administrativa. Não, então, assim, fiquei pensando algumas coisas que você falou, né, dessa discussão do consenso. O Igor colocou um comentário aqui que eu achei bem interessante também. Acho que a gente pode até já pegar esse comentário de gancho, porque nosso tempo não tá tranquilo, mas em vez de deixar para o final, o que ele fala é consenso é unanimidade, né? É interessante essa coisa da suspensão da reforma da Previdência, a abstenção dele pedindo a abstenção dos outros, né? Uhum. Então, achei bem interessante, assim, a gente pensar a dimensão da construção de uma coisa pública, né? Então, um projeto que era o cerne, né, do governo dele, que era da reforma trabalhista, da Previdência, é um passo atrás, no sentido de que eu também estou, né, pensando no outro, né, assim. Sim. Acho que tá. Então, isso que você falou, né, assim, é cuidar de si, mas também cuidar do outro, né, e a possibilidade de pensar nessa ideia de uma construção de uma coisa pública, né. Então, acho que é um gesto, né, como você chamou a atenção do ponto de vista do governante, muito interessante para a gente pensar nessa possibilidade de construção de consenso, né? E como o Igor falou muito bem, não é unanimidade, mas é a possibilidade de você construir princípios, né, comuns, digamos assim, de convivência, né? E que tem a ver também, mesmo pensando essa metáfora da guerra, né? Que é muito diferente do sentido que ela assume no contexto brasileiro, né?
do que a guerra significa num contexto francês, né? Da ideia desse inimigo. Hoje, né, por exemplo, são as comemorações, ou seriam as comemorações do fim da Segunda Guerra Mundial. Sim. É, Oi, Alô? tá me ouvindo? Oi. Tô te ouvindo. Não. Oi. Oi. Tá dando uma interferência, não sei se sou eu ou você. Não. Pronto? Oi. É, eu acho que está travando a Ah, internet da Daniela. sim. Vocês estão ouvindo, gente? Quem tá aí? Você É. tá me ouvindo? Agora você já voltou, eu acho. É, acho que a imagem. Viu? Não tô te ouvindo. Não tá vendo? Sou eu? Tá. Eu acho que eu não sei se sou eu, é você, eu. Ai, meu Deus. Falei. Tá
Tá interferindo. Você tá me ouvindo? Mas aí eu acho que seria você que tem que encerrar. Obrigada. Uhum. Beleza. Beleza.